Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de 2 versículos da Palavra de Deus, encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 46, versículos 3 e 4. Assim está escrito: Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o resíduo da casa de Israel, vós a quem trouxe nos braços desde o ventre, e levei desde a madre, e até a velhice, eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos trarei. Eu o fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei, e vos guardarei. Olha que promessa maravilhosa que Deus fez à casa de Jacó e à casa de Israel. Uma promessa maravilhosa, apesar de que este povo tenha enfrentado ao longo da sua existência altos e baixos, sofrimento, correções, juízos, povos estranhos prevalecendo contra eles, como se fosse uma permissão de Deus para discipliná-los pelo fato de eles não atentarem e não obedecerem para a orientação que Deus tinha dado para eles. E o Senhor Deus, ele disse que quando eles obedecessem, ninguém tocaria neles. Eles seriam guardados, protegidos e defendidos pelo Senhor. Mas também o Senhor advertiu: se eles desobedecessem, eles seriam espalhados para outras nações, perderiam o direito à terra da promessa que Deus lhes havia dado, perderia o direito à adoração, onde estava o centro de adoração para eles, que era em Jerusalém, e o certo é que eles andariam dispersos e seriam escravizados e cativos por inimigos. Já pensou a pessoa que tem Deus por si, promessa de Deus, referência de Deus na vida, possessões, tanto materiais como espirituais, de uma vida de comunhão com Deus, mas escolhe desobedecer, sair fora do caminho, sabendo que eles não estavam inocentes porque Deus avisou: se obedecer, acontece assim, assim. Se desobedecer, vai acontecer desta outra maneira. Então eles estavam conscientes e bem avisados pelo Senhor nosso Deus. Mas, por que cargas d'água nós não sabemos. Mas o ser humano sempre é assim, parece que ele quer esticar a corda, ele quer tentar provar a Deus naquilo que Deus determina, para ver se realmente a coisa é assim. E é quando ele escorrega e sai fora do propósito da vontade de Deus e cai numa outra direção, e aí então não tem como estar livre do sofrimento. Vai sofrer, vai ser colocado nas mãos dos adversários, de estranhos, e vai ser disciplinado pelo Senhor. Deus tem as suas maneiras de disciplinar. Ele pode usar o ímpio para disciplinar o justo, quando o justo não reconhece o que Deus determinou para ele e ele anda na desobediência. É duro dizer isso, mas é verdade. Deus abençoe a irmã Cristiane e pastor Edson. Veja o povo de Israel. Sofreu na mão de Babilônia, sofreu na mão de tantos outros, dos assírios, dos egípcios. Quantos lugares este povo sofreu quando eles tinham uma promessa linda e maravilhosa de Deus para cumprir na vida deles, se tão somente eles se dispusessem a obedecer a Deus. E aqui, quando eles estavam lá em Babilônia, já estava chegando o final daqueles 70 anos que Deus havia dito que eles seriam levados cativos por 70 anos, e depois de 70 anos eles voltariam à sua terra. Mas durante 70 anos, Nabucodonosor e os seus sucessores foram um instrumento de Deus
para corrigir o povo de Deus. Parece um contrassenso, mas é a realidade. Aconteceu. A história registra. Os inimigos de Deus corrigindo o povo de Deus. Porque se descuidaram, se deram por desavisado, não atentaram para a orientação de Deus e, portanto, escolheram esse caminho e pagaram muito alto o preço por conta disso. Com sofrimento, com perdas, com mortes, com exílios e ainda insultados. Quando eles estavam lá em Babilônia, dizia: canta para nós lá um dos cânticos de Sião. As harpas já estavam até penduradas nos salgueiros. Como vamos cantar em terra estranha? Não temos nem motivação, não tem nem inspiração. Mas ali estavam por uma correção de Deus na vida deles. Mas Deus nunca perdeu de vista, Deus nunca abandonou, Deus nunca deixou de amar aquele povo e Deus não invalidou a sua promessa. Esta é a beleza de Deus. O que Deus prometeu, Ele cumpre. Nós podemos sair fora, podemos entrar no caminho de desobediência, podemos. Mas quem vai pagar o preço somos nós. Que vamos sofrer, vamos ser punidos, vamos ser corrigidos. E quando a gente reconhecer e voltar arrependido diante do Senhor, Ele volta a tratar conosco nos termos da promessa que Ele nos fez. Nós é que perdemos muitas oportunidades enquanto estamos sendo corrigidos por uma decisão nossa de ir contra a direção de Deus. E aqui ele estava dizendo a este povo, já findando os 70 anos da Babilônia, o povo agora ia voltar. Mas como ele ia voltar? Babilônia ia liberar assim facilmente? Não. Tudo isto era algo trabalhado por Deus. Saiu Nabucodonosor, caiu o império da Babilônia, veio depois o outro império dos medos e persas, e aí então Deus utilizou-se de Ciro e disse: Ciro, o meu ungido. Ciro não servia a Deus. Mas já Isaías profetizou que Deus levantaria Ciro 150 anos antes de Ciro existir. Deus já tinha falado através de Isaías que seria este quem levaria o seu povo para a libertação e abrir para ele a oportunidade para eles voltarem para a sua terra e reedificarem a sua cidade. Mas aqui o Senhor se volta para eles através de Isaías e diz o seguinte, eu li no capítulo 46, versículos 3 e 4, ele diz assim, ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o resíduo da casa de Israel. Então veja que da casa de Israel era resíduo. O que é resíduo? Resíduo é aquela coisa que se perdeu pelo caminho, uma coisa insignificante, porque o melhor já foi. Então sobrou lá um restinho, o resíduo da casa de Israel. E Deus diz a ele, vós a quem trouxe nos braços desde o ventre. Vocês precisam ter conhecimento que eu trouxe vocês nos meus braços desde o ventre. Desde quando vocês foram concebidos no ventre da mãe de vocês, ali eu já estava com o meu plano, com o meu propósito na vida de vocês. E levei a vocês desde a madre. Quer dizer, em todo o processo da concepção, o desenvolvimento, o nascimento e a vida seguinte, em todas essas etapas, Deus ali presente com aquele povo que ele escolheu para ser o seu povo. Então diz aqui, vós a quem trouxe nos braços desde o ventre. Então, trazer nos braços é afeto, é carinho. E ele diz aqui, e levei desde a madre, o cuidado, Deus se importando, Deus se mostrando solícito, como um pai. Em Isaías diz como a mãe, que ela pode esquecer o filho, mas o Senhor não esquece. O amor dele é permanente, é eterno. O amor de Deus não muda de acordo com a circunstância ou com a atitude
do objeto amado. O amor de Deus permanece o mesmo. A pessoa que perde a oportunidade de desfrutar deste amor por conta da desobediência. E no versículo 4 ele diz ainda, ele diz, e até a velhice eu serei o mesmo. Então Deus não é aquele que permite que a pessoa seja concebida, venha o nascimento, venha a existência, e depois Deus deixa que ele se vire e ande por si só. Não. Aqueles que Deus escolhe, que Deus tem proposta, tem negócio na vida deles, o Senhor Deus não arreda o pé. Ele fica junto, ele fica próximo, solícito, disponível, pronto para ajudar, para dirigir, para socorrer, para mostrar, para levar, para segurar. É a ação de Deus na vida do seu povo. E no verso 4 diz, e até a velhice eu serei o mesmo. Deus diz, eu não vou mudar. E a palavra de Deus diz que ele é imutável. Aquele em quem não há mudança, nem sombra de variação. Em outra parte, ele disse, vocês não foram consumidos, porque eu não mudo. Uma vez que eu disse que amaria a vocês e que os levaria, eu vou cumprir com a minha promessa, a minha palavra. E por conta da minha imutabilidade, é que vocês não são destruídos. Mas se Deus não fosse imutável, aquele povo não teria subsistido. Mas a imutabilidade de Deus, a condição de não mudar, de permanecer o mesmo para sempre, é que garante aquela promessa cumprir-se, mesmo o povo na desobediência. Porque Deus utiliza, Deus abençoe Sidney, Deus abençoe Robson. Porque Deus utiliza-se da longanimidade, um ânimo longo, um tempo longo de espera, e neste tempo Deus trabalha para conduzir estas pessoas a reconhecer a condição em que estão e se voltarem para Deus arrependidos. E então ele renova os elos da sua aliança, os passos que ele determinou, e começa então a cumprir. Então ele diz, e até a velhice eu serei o mesmo. A pessoa diz, não, quando é velho, ninguém quer saber de velho, velho dá trabalho, velho fica abandonado, velho vai para o asilo, velho é isso, velho é aquilo outro. Para Deus não existe isso. Existe para o ser humano, que tem a dureza no coração, tem a ignorância e tem a falta de responsabilidade. Mas para Deus não. Ele diz, até a velhice eu serei o mesmo. E observe, e ainda até as cãs eu vos trarei. O que é as cãs? É o cabelo branco. Sinal de velhice mesmo. E até as cãs eu vos trarei. Ele diz, olha, eu o fiz, vocês são obra das minhas mãos, eu vos levarei, eu vos trarei e eu vos guardarei. Olha quanta promessa Deus fez para este povo. Desde antes de vir à existência, Deus permitiu que viessem, que fossem concebidos. Veio ao ventre, veio ao nascimento. Deus ali, presente com eles, trouxe nos braços, com cuidado, com carinho, com afeto. E diz e prometeu aqui que até a velhice não deixaria aquele povo, mas estaria sempre disposto a cumprir na vida deles o que dizia a sua promessa. Então, eu serei o mesmo. A nossa felicidade é que Deus é imutável. Jesus, como Deus também, ele é imutável. A palavra diz, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. O que é isso? Imutabilidade. Ele não muda conforme a circunstância, ele não muda conforme as nossas atitudes, não, ele permanece o mesmo. Se nós o servimos, ele é Deus. Se nós não o servimos, ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Não lhe afeta em nada. Se nós obedecemos, ele é Deus. Se nós desobedecemos, ele é Deus. Mas nós sofremos o preço.
por transgredir a vontade de Deus. Mas quando nós chegamos a esta promessa, saber que este Deus, que se importa com cada um de nós, porque para Deus não tem ninguém perdido, não tem alguém que não valha a pena. Todos foram criados por Deus, estão debaixo da promessa de Deus. O que acontece é que muitas vidas não obedecem à vontade de Deus. Se desencaminham, entram por caminhos tortuosos, escorregadios, errados, e podem se perder ao longo da caminhada. Mas se reconhecerem o caminho em questão, no tempo da oportunidade que Deus dá para que haja o reconhecimento e, consequentemente, o arrependimento, e eles voltem-se para o Senhor, Deus está pronto a recebê-los e continuar com o seu cuidado para cada um deles. Então você não precisa se sentir desamparado, solitário, desprezado, abandonado, ignorado. Não. Se as pessoas fazem isto, é próprio delas, cada um dá o que tem. A pessoa não vai dar o que não tem. Agora com Deus é diferente. Deus, ele diz aqui, eu vos trouxe nos braços e levei desde a madre. E até a velhice eu serei o mesmo. A velhice de Deus? Não. Deus não envelhece. Deus está sujeito ao tempo. A nossa velhice. Nós envelhecemos. Então, e até a nossa velhice, Deus permanece o mesmo. E ainda até as cãs eu vos trarei. Provérbios, Salomão escrevendo disse, coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. O respeito não se dá à pessoa porque os cabelos estão embranquecidos, mas porque há uma conduta, há um caráter, há um comportamento digno do nome do Senhor. Por isto, sim. Deus abençoe a irmã Eliane. Então ele diz, e até a velhice eu serei o mesmo. Salmista Davi, ele escrevendo, disse, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. E ele disse, quando me faltar o meu pai e a minha mãe, o Senhor me recolherá. Então o que é isto? É o cuidado de Deus na vida das pessoas. Então ele está dizendo aqui que ele não muda, que ele vai continuar esse trabalho. Ele diz, eu fiz, eu vos levarei, eu vos trarei e vos guardarei. Então veja, conduzir, levar, trazer, proteger, defender, abençoar, orientar, enfim, todo o trabalho de Deus, ele traz como resultados bênçãos, crescimento, amadurecimento e sabedoria para a nossa vida. É que nós muitas das vezes somos cabeça dura, a gente não procura abrir o entendimento para compreender as coisas de Deus, a maneira como Deus trabalha na nossa vida. Se nós bem soubéssemos isso e tivesse atenção que nós servimos a um Deus que é vivo, que é poderoso, que é presente, um Deus que é transcendente, ele está acima de tudo e de todos, a ninguém se compara, ninguém consegue ser comparado a ele, mas ele é um Deus imanente, ele se faz acessível a nós e entra no nosso interior e habita no nosso coração. Então, Deus habita em nós. A palavra de Deus diz que nós somos a morada de Deus em espírito, porque Deus é espírito. Deus não tem corpo. Deus é espírito. Ele mora em nós. E o melhor lugar para Deus morar é no nosso espírito, que é onde há o contato, a comunhão com Deus. É ali.
E a palavra de Deus, ela vai lá, divisão da alma e do espírito. Quem está habitando lá no coração do salvo? Deus. Então é importante. Ele diz aqui, eu fiz, eu vos levarei, eu vos trarei e vos guardarei. Você quer promessa melhor do que essa para a sua vida? Se bem que esta promessa foi direcionada a Jacó e a Israel. Mas a todos quantos servem ao Senhor, o cuidado de Deus para conosco é o mesmo. Através do escritor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 13, ele diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então, se eu e você temos esta promessa de Deus, de que jamais seremos abandonados, desprezados, deixados de lado, ignorados, nós não temos esta promessa, nós temos a promessa que Deus disse, jamais deixarei e nunca te abandonarei. Então é um Deus que sempre vai estar presente na nossa vida. E às vezes a gente não consegue enxergar isso e a gente fica se lamuriando, fica murmurando, fica reclamando, fica maldizendo, fica pensando coisas que não deve. Fecha o coração, endurece a cerviz, fecha a percepção espiritual e ficamos num beco sem saída. Depois vem a pressão, vem a amargura, vem a angústia, vem o estresse, vem a aflição, vem a dureza, vem a ignorância, vem a depressão, vem a enfermidade, vem tudo. Por quê? Porque deixou de confiar no cuidado de Deus. Nós não sabemos como cuidar de nós mesmos. Porém, Deus sabe como cuida de cada um de nós. E o cuidado dele é com vistas a nos manter firmados nele, com vistas para a eternidade. Então, observe que promessa bonita que temos aqui na Escritura. Quando você foi concebido, lá estavam as mãos de Deus. Quando você nasceu, lá estava o cuidado de Deus. O seu desenvolvimento, o seu crescimento, o seu amadurecimento, lá estava Deus com você. Você chegou à idade adulta, lá está Deus cuidando de você. Deus abençoe o irmão Edivaldo Pereira. Deus está cuidando de você. E a promessa dele é o seguinte, é que até a velhice, ele não vai te deixar. Ele vai te conduzir. E quando chega a velhice, às vezes a pessoa na velhice não sabe se vai, se não vai, se fica, se caminha. Porque ele próprio disse, o próprio Senhor Jesus disse a Pedro, você quando for velho, você vai para onde não queira ir. Outro é que vai te levar. Só que aqui, quem vai nos levar é Deus. Quando a gente chegar à velhice, chegar a esse ponto, é Ele que vai. Ele diz aqui, olha, eu vos levarei, eu vos trarei e eu vos guardarei. É como se Deus pegar pela nossa mão e dizer, vamos por aqui hoje, vamos por acolá, agora vamos retornar. E quando o perigo, ele diz, não temas, eu te guardarei, eu vou te livrar, eu vou te guardar. São as promessas de Deus. Se nós começarmos a pensar nos termos da promessa de Deus, que foi direcionada a um povo, com certeza, mas aqui há uma mensagem para o nosso coração. Porque Deus não muda. Se Deus não muda, o cuidado dele também não muda. E quem veio a Cristo pela salvação tem promessa de Deus. E se tem promessa de Deus, tem o amparo, tem a presença, tem o cuidado e tem a ação de Deus na vida. Então você tem aí a ação de Deus na sua vida. Você se movimenta, você fala, você pensa, você caminha, porque Deus te permite. Deus abençoe o irmão Wagner Solano. Porque Deus permite. Então, quando a gente começar a pensar sobre isso aqui, a gente vai viver com mais gratidão, com mais reconhecimento da nossa dependência que temos de Deus. E ai de nós, se não fosse Deus na nossa vida.
Se não fosse a operação de Deus, a mão de Deus, o cuidado de Deus, quem poderia saber onde nós estaríamos? Nem aqui existiríamos mais. Mas por que estamos? Porque há um Deus que cuida de nós. Ele tem cuidado de vós. Pedro, ao escrever da sua carta, ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Que é ansiedade? É preocupação. São coisas que estão para acontecer e a gente já quer antever, a gente já quer garantir o amanhã e a gente fica aflito, angustiado e não tem controle sobre a situação. Mas Deus anda Pedro lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Deixa com ele o teu cuidado, porque ele tem cuidado de vós. Ele cuida de nós como a galinha cuida dos seus pintinhos. Ele disse para Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintainhos, mas tu não quiseste. E porque não quiseste, a tua casa vai ficar deserta. E ficou deserta mesmo. Não teve outra escolha. Deus quis, Deus demonstrou, avisou, mas não teve jeito. O povo endureceu a serviço e escolheu um caminho diferente. Se eu e você não nos atentarmos para ter uma vida de obediência, de dependência de Deus, de sinceridade, de temor, de verdade diante de Deus, e endurecer a serviço, e tomarmos decisões contrárias à vontade de Deus, nós vamos perecer no deserto. Mas se atentarmos para o que diz a palavra de Deus, nós seremos amparados, protegidos, dirigidos, sustentados e abençoados com o cuidado de Deus sobre a nossa vida. O que você prefere? Tomar decisões próprias ou ficar na dependência e no cuidado de Deus, que até hoje tem poupado a tua vida e tem garantido a tua existência na terra? Por onde você quer caminhar? Eu quero caminhar na dependência, no temor, na obediência. Não quero ficar fora da bênção de Deus. Este cuidado de Deus, para mim, é muito útil e necessário. Eu preciso de ser cuidado pelo Senhor. Deus abençoe, irmão Osias. Eu preciso deste cuidado. E, portanto, existe a norma. É ficar no centro da vontade de Deus. Revelar a Ele a nossa pequenez, a nossa dependência, mas a nossa confiança inteiramente nele. Só nele, em mais nada. E o cuidado de Deus será presente na nossa vida. Pensa sobre isto. Quantas promessas maravilhosas. Você vai ficar de fora? Ou você vai encaixar-se no propósito de Deus para que estas promessas cumpram-se na sua vida? Decida, pense e não demore em correr para a presença do Senhor e ter à sua disposição este Deus que cuida e cuida muito bem. Ele cuida de tudo a nosso respeito. Querendo Deus, amanhã retornaremos.